Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Neste episódio, eu recebo novamente o Igor Austin e o Henrique Tarasiuk para continuarmos a nossa conversa sobre investimentos e inovações no setor de biotecnologia. Os dois têm uma newsletter muito bacana chamada WIGO, W-I-G-O, de What's Going On, que traz novidades semanais sobre ciência, saúde, inovação e empreendedorismo e tem trabalhado nos Estados Unidos com inovação e empreendedorismo no setor de saúde. Na primeira parte da nossa conversa, nós falamos desse momento atual do setor. Então, nós tivemos uma chuva de investimentos nos últimos tempos e depois aquele movimento pendular que vai para o outro lado e fala, puxa, agora não tem mais dinheiro para nada, nenhuma startup vai conseguir crescer. E a gente trocou um bom papo aqui sobre isso, mostrando que não é bem assim. Tem bastante espaço para quem tem novas ideias, para quem quer empreender. Então, tanto o Igor quanto o Henrique deixaram aqui algumas dicas e conselhos muito bacanas para novos empreendedores. Igor, Henrique, um prazer ter vocês aqui novamente. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com você novamente. Muito obrigado também, Gustavo. Agradeço o convite e espero que a gente possa contribuir com os ouvintes. Agora, nessa segunda parte, eu queria falar de um tema muito relevante, super atual, que é o envelhecimento humano e o impacto da tecnologia a serviço da maior longevidade do ser humano. Então, eu queria saber de vocês dois, e eu vou começar a pergunta com o Igor, mas deixo o Henrique também falar depois sobre o tema. Como é que vocês enxergam as principais tendências e avanços recentes na biotecnologia que têm o potencial para impactar a longevidade? Será que a gente vai começar a viver mais de 100 anos de forma rotineira? A pessoa que vai viver 150 anos já nasceu? Essa é uma ótima pergunta, Gustavo. Eu acredito que, mais uma vez, a tecnologia está ajudando a gente a avançar nesse aspecto, entendendo como acontece o envelhecimento. No passado, a gente sabia muito pouco, sabia da redução de telômeros, alguns efeitos relacionados ao DNA, e hoje a gente já tem alguns hallmarks, alguns relógios biológicos e alguns biomarcadores que a gente consegue identificar. Identificando esses biomarcadores, também abre uma janela para a gente identificar drogas ou moléculas que ajam contra esses biomarcadores ou que consigam parar o avanço. Então, criou o conceito de anti-aging, que era algo que no passado parecia de filme, mas hoje a gente vê que é uma realidade. E avançando um pouco isso, acho que demorou até bastante a gente começar a entender melhor o envelhecimento, porque no passado existiam alguns aspectos éticos e regulatórios que falavam contra isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você não conseguia investimento e fund do governo porque o envelhecimento não era considerado uma doença, era uma condição natural do ser humano. Levou um tempo para isso se adaptar e hoje já existem alguns estudos científicos relacionados a algumas drogas, principalmente a metformina, que está em andamento, para avaliar como a gente pode parar ou reduzir a velocidade do envelhecimento. Eu acredito que um dos principais impactos da tecnologia foi entender como acontece o envelhecimento. Algumas coisas que no passado a gente não sabia que existia, como senescência celular, como se fossem células zumbis, que elas estão vivas, só que elas não funcionam da mesma maneira de uma célula saudável. Ou epigenética e alguns relógios biológicos, que são esses biomarcadores que a gente consegue ver a idade celular da pessoa, que na grande maioria das vezes não é a mesma idade real, a idade cronológica daquela pessoa. E também alguns aspectos do metabolismo, principalmente relacionados à mitocôndria e produção de energia. E hoje já existem algumas substâncias que apresentam melhora do funcionamento da mitocôndria, e não só substâncias, também como atividade física. Se você comparar a atividade de mitocôndria em atletas de alto desempenho e pessoas que não fazem atividade física, é enorme a diferença, não só desse aspecto metabólico, mas o que isso representa como energia que a pessoa tem, das coisas que ela quer fazer, enfim, por aí vai. Eu acho que um conceito super interessante que o Igor tocou são os relógios biológicos, né?
bem interessante a gente olhar e olhar para entender esse assunto, porque parece meio surreal você pensar que existem duas idades, né, para uma mesma pessoa, né? Existem duas idades e às vezes até muito mais do que duas idades, dependendo da onde você está focando, se você olha para um tecido, um órgão especificamente. Então a idade cronológica é a idade que a gente conhece, né? A idade que a gente está acostumado a medir, é a idade que vai mudar a cada aniversário, e essa idade, infelizmente, ainda ninguém conseguiu descobrir uma forma de fazê-la reverter, de fazer ela voltar e fazer ela parar. Agora, a idade biológica, ela é um número que não necessariamente ele precisa sempre ir para frente, né? Ou ele pode ser menos acelerado quanto à tua idade, o avanço da idade cronológica, ou em alguns casos a gente consegue ver muita tecnologia hoje já acontecendo, já no mercado sendo comercializada, que consegue reverter essa idade biológica. Então, acho que esse conceito é um conceito super interessante para quem está começando a olhar para a longevidade e envelhecimento, para entender como são medidos, né, e quais são os principais fatores de mensuração da eficácia desses procedimentos, e da eficácia desses tratamentos e dessas novas atividades ou drogas que a gente está vendo pela frente. É tão interessante isso, né? Porque eu fico lembrando, assim, de quando... Bem, eu sou nascido em 75, e na década que eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era de 57 anos. Nós temos agora dados do final de 2022 com a expectativa de vida dos brasileiros de 77 anos. Maior para as mulheres, menor para os homens, mas vamos pôr aí, num período de menos de 50 anos, nós aumentamos a expectativa de vida em 20 anos. Obviamente que ela vai reduzir um pouco por conta da pandemia de Covid-19, mas vamos ficar com esse número aí de quase 80 anos na cabeça aqui no Brasil. Imaginem, com todas essas inovações, e a gente vai falar um pouco mais disso depois, o quanto a gente vai ganhar não só em mais anos de vida, mas vocês dois trouxeram muito bem aqui, em anos melhores de vida. Então não é chegar aos 100, mas é chegar aos 100 anos de idade bem de saúde. Então acho que esse é um ponto também muito relevante, que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês dois agora. Vou começar com você, Henrique, depois passar para o Igor também. Eu queria que vocês trouxessem alguns exemplos. Vocês estão nos Estados Unidos e tem, acho que era do próprio Google, que tinha uma frase dizendo que, olha, a morte é um problema a ser resolvido, né? Como se a gente precisa cuidar desse probleminha aí, porque não está muito legal. Mas vocês que estão nos Estados Unidos e estão vendo de forma mais próxima todas essas mudanças, né, de investimentos, em aumento da longevidade. Vocês têm alguns exemplos, Henrique, de startups de biotecnologia que têm tido sucesso nesse setor e estão fazendo a diferença? Acho que antes de eu entrar nos exemplos específicos, vale a pena explicar um pouco sobre esse conceito de ganhar anos de qualidade, né, e não simplesmente ganhar anos, né. Então, quando você começa a estudar um pouco literaturas sobre longevidade, você vê que existe uma grande diferença entre lifespan e health span. Então, muito se discute hoje, quando o assunto é longevidade, em ganhar health span, em ganhar anos de qualidade de vida, e anos onde você vai poder jogar futebol, onde você vai poder estar junto com a tua família, onde você vai poder estar correndo, jogando tênis, com 90 anos, com 100 anos, porque acho que ninguém quer, né, ganhar mais anos de sofrimento no final da vida. E isso é o grande foco de praticamente qualquer empresa, qualquer startup que está olhando para esse setor. Dito isso, a gente tem, acho que, várias formas e várias empresas que atuam no setor, direta ou indiretamente. Então, eu considero que as que atuam diretamente têm como principal foco a longevidade, estender essa qualidade de vida. Então, quando você vai olhar, vamos lá, uma métrica norte, ou como muito se fala aqui nos Estados Unidos, uma North Star Metric, né, dessas empresas, elas estão olhando para isso, né, estão olhando para como eu consigo incrementar e como eu consigo fazer o meu usuário ou o meu cliente aumentar esse health span. Do outro lado, você tem as indiretas, né, que elas auxiliam melhorias de vida e auxiliam trocas de hábitos que, por consequência, geram o aumento da health span. Então, empresas como, eu sei que o Igor usa a Whoop Band, eu uso o Oura Ring, o próprio Garmin, Apple Watch, eles incentivam muito você não só a medir como você está progredindo em exercícios ou progredindo na sua qualidade do sono, mas incentivam você a se exercitar mais, a se exercitar com mais qualidade, a tomar decisões que vão melhorar a sua vida. Então, de certa forma, indiretamente, elas estão ajudando você a aumentar a sua qualidade de vida e, por consequência, aumentar o seu health span lá na frente.
muito se sabe já que um corpo mais saudável é um corpo menos inflamado e que, consequentemente, um corpo menos inflamado é um corpo que vai ter menos propensão a desenvolver doenças crônicas e outras doenças associadas à inflamação. Então, se a gente for por esse lado, a gente tem vários exemplos, né? Como eu já comentei, a gente tem a própria Oura Ring, que é um anel super inteligente que consegue fazer medições de temperatura corporal, de nível de oxigenação do sangue, de batimento cardíaco, cruza todos esses dados e traz muitos insights e muitas informações. A gente tem o próprio Whoop, que o Igor usa, que mede praticamente as mesmas coisas, eles são super concorrentes desse lado. E a gente tem empresas hoje como a Levels, que é uma empresa de monitoramento de glicose 24/7, que antes era uma tecnologia que era usada, ainda na verdade, muito de ponta para quem é diabético ou pré-diabético, e hoje se estende para um usuário comum, que quer simplesmente entender o que aquele alimento específico que ele acabou de comer faz para o corpo dele. E, obviamente, a gente também sabe, por literatura, que a oscilação de nível glicêmico no corpo também não é muito saudável. Então, a intenção é que a gente consiga entender quais alimentos trazem esse nível ótimo para a gente. Do lado direto da coisa, então, empresas que olham diretamente para a longevidade, a gente tem vários exemplos, alguns um pouco mais embrionários, outros um pouco menos embrionários e já mais no lado comercial. Então, acho que um dos principais exemplos desses seria a Calico, que foi comprado pelo Google alguns anos atrás, e assim, é super interessante o lado um pouco mais abrangente que eles olham para esse setor e como eles têm feito evoluções gigantescas nesse lado. A gente tem Blue Rock, que olha para um lado um pouco mais denso de tecnologias especificamente para neurologia, cardiologia, imunologia, e a gente tem a Autos Lab, por exemplo, para reprogramação celular, de rejuvenescimento e, consequentemente, conseguindo prolongar a vida humana. Outra que eu sou um pouco bias, mas não tanto assim, porque obviamente trabalho dentro da empresa, é o OneSkin. A gente tem toda a pesquisa por trás que consegue reverter a idade biológica em tecidos humanos, começando pela pele. Enfim, já temos um paper publicado na Nature, comprovando todos os nossos resultados, e é uma forma, acho que super interessante de olhar para esse lado de empresas que focam na longevidade por uma rota não droga, né, por uma rota que não é uma rota onde eu vou ter que passar por todos os processos de FDA, ou Anvisa, ou NHS, é uma rota onde eu consigo chegar no meu consumidor de uma maneira um pouco mais rápida e um pouco mais próxima do que é o dia a dia dele hoje, sem gerar tantas alterações assim. Perfeito, eu adorei o que você comentou, Henrique, de monitoramento. Eu adoro isso, eu particularmente uso, enfim, estudo bastante, que é o Oura Ring, o Whoop, Apple Watch, por aí vai, todos os wearables que o pessoal fala. Uma coisa interessante é que isso é um conceito de qualidade que fala que tudo que é medido pode ser melhorado. E é muito verdade com essa pulseira Whoop que eu uso, por exemplo, eu tenho que responder o questionáriozinho todos os dias, que chama Journal. São perguntas que eu mesmo coloco. E uma das coisas que eu percebi, eles utilizam um algoritmo AI para te mostrar isso, é que quando eu tomo café após as 2 da tarde, minha qualidade de sono é ruim. Então, hoje eu evito fazer isso. Foi uma coisa que só medindo eu consegui perceber. Mas, enfim, avançando um pouco, eu acho bem interessante sobre a OneSkin. São fundadoras brasileiras, né, Henrique? Você pode falar um pouco mais de como foi isso e como começou a empresa? Todas as fundadoras da empresa são todas brasileiras e se mudaram para o Vale por motivos variados, mas pelo acesso a capital aqui, pela facilidade, ou pelo menos pelo contrário da dificuldade em se inovar nesse ecossistema brasileiro, e vieram para o Vale do Silício para desenvolver o produto e desenvolver a tecnologia aqui. Várias mudanças ao longo do início da empresa, até que se chegou no peptídeo que a gente utiliza hoje, chamado OS1, que, como eu disse, consegue, entre outros fatores, consegue reverter relógios biológicos da pele humana. A gente faz isso atuando diretamente em células senescentes e tem resultados, sim, surpreendentes. Super interessante. Acho que uma coisa que eu sou super orgulhoso de estar participando desse time é o nível da ciência que a gente faz comparado com outras empresas de skincare, ou comparado até com outras empresas que estão indo para esse lado, para essa rota um pouco mais droga.
É surpreendente, assim, acho que eu brinco que com todas as cientistas da empresa, que qualquer conversa que eu tenho sobre o assunto com elas, eu aprendo alguma coisa nova, porque a quantidade de estudos, a quantidade de pesquisas, a quantidade de coisas que a gente quer aprender e está aprendendo e tá desenvolvendo é surreal, assim, e é uma coisa que não seria necessário para essa indústria de skincare que a gente acabou caindo. Mas a gente gosta de fazer e prefere seguir por essa linha justamente para conseguir mostrar que não é mais um produto, né? Ótimo. O que eu ia trazer também é que esse ponto que o Henrique citou, né? A gente ficou durante muito tempo acostumados a, olha, preciso tomar um novo medicamento que vai causar o efeito X e mais, né? Gravamos também um podcast recente com o Wagner Castropil, o Rodrigo Jacobian, sobre medicina de estilo de vida e mostrando como diversas intervenções não medicamentosas fazem com que possamos viver muito melhor e por mais tempo. Então, além de intervenções não medicamentosas, como mudanças de estilo de vida, existem intervenções não medicamentosas, como, por exemplo, um laser ali de baixa potência, também com efeitos benéficos na pele, regeneração celular. Então, tem diversas coisas saindo e felizmente, envelheceremos de forma muito melhor do que foi no passado, né? E aí eu quero voltar aqui com uma pergunta também para vocês dois a respeito das oportunidades de mercado que vocês estão vendo, não só nos Estados Unidos, mas Brasil e mundo afora, mais promissoras para startups de biotecnologia focadas em longevidade. E também quais seriam os recados que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes que tenham mais interesse em se aprofundar ou empreender nessa área. Gustavo, acho que eu posso começar. Existem, como a gente entendeu melhor, já foi discutido aqui, como funciona o envelhecimento, a gente também consegue atacar alguns aspectos do envelhecimento. Um deles são chamadas terapias senolíticas, limpar essas células senescentes. Então, tem alguns tratamentos radicais que algumas pessoas defendem, com uso até de quimioterápicos durante um período curto, para eliminar essas células, mas também algumas intervenções não medicamentosas, igual você acabou de falar. Uma delas é o jejum intermitente. Já existem comprovações relacionadas a essas células senescentes, que existe uma redução em pacientes que fazem com frequência jejum intermitente. Então, esse é um dos exemplos de como a gente pode ajustar alguns dos nossos hábitos para ter uma health span, que o Henrique comentou, mais longa em relação ao que você teria sem essa intervenção. Além de outras intervenções nutricionais, como já é comprovado também que a baixa ingestão calórica, uma redução da ingestão calórica também é associada à longevidade no longo prazo. Então, além disso, é uma outra intervenção não medicamentosa. Tem essas plataformas e wearables que a gente discutiu. Então, você entender melhor o seu corpo, você pode ajustar que haja um dano no longo prazo. Principalmente, uma coisa que eu acho super interessante são os trackers de glicemia. Então, você coloca uma coisa no braço, usa um adesivo, e ele consegue monitorar a sua glicemia. Então, você consegue fazer testes ingerindo determinado alimento e ver qual o pico de glicemia que você tem. E o que é interessante disso é que duas pessoas comendo a mesma coisa vão ter diferentes picos de glicemia. Então, é um pouco da medicina personalizada. Então, para mim, comer um chocolate 70% talvez não seja o mesmo pico de glicemia se o Gustavo comer o mesmo chocolate. Então, é bem interessante você entender como o seu corpo funciona para tentar otimizar e reduzir o envelhecimento e aumentar a sua longevidade. E outra coisa são terapias genéticas e epigenéticas. Já tem algumas coisas novas saindo em relação a isso. Eu acredito que o CRISPR pode, no futuro, ter um impacto, mas é tudo muito novo ainda. A gente está entendendo ainda como isso funciona, como isso impacta no envelhecimento. E uma coisa, você pediu, se alguém quer se aprofundar mais, entender isso melhor, como é tudo muito novo, fica difícil você ter acesso a isso só com as mídias tradicionais. Então, uma coisa que eu faço com frequência, ler newsletters, é uma coisa que nos Estados Unidos é super comum, tem newsletters enormes, que é um mercado bem quente aqui, e uma das coisas que a gente está tentando fazer é levar essa informação de qualidade em português para brasileiros relacionados ao mercado brasileiro, que é o IGO. Outra coisa é fazer sua própria curadoria de informação. Então, tem algumas plataformas, tipo Discord, Twitter, que agora é X, que você consegue seguir pessoas e comunidades que discutem esse tema. Então, você consegue ter acesso, antes que todo mundo, de novos trabalhos relacionados à longevidade, novos tratamentos e novas discussões, além de podcasts, por aí vai. E outra coisa também interessante, para quem quer empreender principalmente,
procurar pessoas na área que já tiveram sucesso ou que têm experiência naquele mercado. Então, procurar como se fossem mentores. E é engraçado, quando eu vim para cá, eu comecei a fazer isso muito, de procurar pessoas de sucesso. Inclusive o Gustavo foi um deles, eu mandei uma mensagem, a gente bateu um papo logo que eu mudei para cá. Vocês vão se surpreender com o tanto que essas pessoas que já trabalharam, que já passaram pelo que você está passando, vão estar dispostas a te ajudar. Então, não tenham vergonha, vão atrás, mandem mensagem, mandem e-mail. Tenho certeza que vocês vão conseguir alguma coisa. Excelente, Igor. Eu acho que você trouxe aqui vários pontos interessantes para quem está nos ouvindo, né? Então, vou começar por esse último, depois vou passar para o Henrique. Procurem pessoas que já empreenderam ou que estejam empreendendo. Não se acanhem em trocar ideias. Geralmente, toda boa empreendedora, todo bom empreendedor gosta de ter uma boa base de contatos, gosta de poder ajudar quem está começando. Então, procurem, façam contato por mídias sociais ou algum colega que conheça e possa fazer essa ponte. Acho que essa é uma excelente dica, né? Um outro ponto bacana que o Igor trouxe foi em relação a essa tensão cada vez maior que nós temos com o que ingerimos. E saiu recentemente até uma lista da revista Time com as principais inovações de 2023, são 200 inovações, e tem algumas ali muito ligadas a isso também. Vocês dois citaram aqui ferramentas de monitoramento da qualidade de vida, do sono, e começam a surgir algumas agora, e obviamente a gente até deve ter um podcast depois aqui só sobre isso, porque vamos precisar balancear muito bem o quanto isso pode ser invasivo no nosso dia a dia e o quanto isso pode trazer de benefício, mas alguns sensores que possam analisar a sua comida e dizer, olha, isso aqui não está saudável, isso aqui está calórico demais, ou tem proteína de menos. Aguardem nos próximos capítulos diversas inovações relacionadas a isso. Vou passar para você, Henrique, eu queria saber de você aqui também. Nós estamos chegando no final já da segunda parte do nosso episódio. Como é que você está enxergando o futuro e quais conselhos, né, você ainda como um empreendedor de sucesso com diversas startups aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em áreas diferentes, mas muito focadas na saúde, alguns conselhos e dicas que você deixaria para quem está começando a empreender? Claro, acho que começando pelo que eu enxergo para o futuro de longevidade, né? É um mercado muito promissor, acho que pelo próprio tema em si. Quando você começa a falar em viver mais, é uma coisa que não é novidade para a gente, né? Muito se discute sobre isso há muito tempo atrás, né? Todo mundo quer entender como viver mais e quer entender como pode expandir a sua qualidade de vida ao longo dos anos. A grande diferença para mim, nesse futuro próximo, eu acho que é ainda quando o FDA, NHS, os grandes reguladores de países fortemente posicionados para colocar dinheiro nesses mercados, entenderem realmente envelhecimento como uma doença classificada. Então a gente já começa a ver alguns grants indo para esse lado, mas a partir do momento que isso entra numa lista de doenças para esses países, destrava-se muito dinheiro. Então, a indústria farmacêutica começa a poder olhar para isso com muito mais poder e com muito mais dinheiro e capital sendo alocado nesses lugares. Dinheiro público pode ser alocado de uma maneira diferente para essas inovações e para essas empresas. Então, esse para mim acho que é o grande gatilho para a gente ver um boom enorme nessa indústria, que na minha opinião está muito próximo. Acho que a gente está cada vez mais vendo indiretamente coisas acontecendo e pessoas que têm um bom relacionamento mostrando e apontando que isso pode sim trazer muito benefício para a saúde pública, e acho que é só uma questão de tempo até a gente ver essa mudança acontecer. E quando isso acontecer, novamente, acho que a gente vai ver uma enxurrada de capital e empreendedores indo para essa indústria. Para quem quer começar a olhar tanto para a indústria de saúde como um todo, ou para a indústria de longevidade um pouco mais a fundo, ou para a biotecnologia um pouco mais a fundo, eu acho que a primeira coisa que eu daria de conselho não necessariamente você precisa vir desse universo para estar atuando nesse universo, né? Eu sou economista por formação e acabei só tendo a minha primeira formação um pouco mais formal, vamos colocar assim, em saúde, agora, há pouco tempo atrás, né, em Berkeley, mas antes mesmo disso eu já estava super interessado e dentro do ecossistema de saúde, tentando entender mais e ler mais. Eu acho que o que o Igor falou sobre buscar formas e lugares para você absorver esse conhecimento é chave, né? Sejam eles newsletters, sejam eles papers ou artigos um pouco mais científicos. Eu gosto muito de conversar, então acho que a conversa com pessoas que você admira, com pessoas que você
entende que podem trazer mais conhecimento para você, super válida. Eu acho que é uma forma muito saudável da gente absorver conhecimento. E eu acho que o grande recado não tenho medo. Apesar de ser mais complexo e apesar de ser extremamente regulado, ele é um mercado que é muito recompensador, né? Quando você vê o teu cliente final, quando você vê o teu usuário final tendo uma qualidade de vida melhor, muito maior do que qualquer recompensa financeira que seja atribuída a isso. Muito bom, Henrique. Obrigado a você, obrigado ao Igor. Foi um prazer estar com vocês aqui nesses 2 episódios. Conversamos bastante sobre investimentos e inovação em startups de biotecnologia, e foi muito bom trocar algumas ideias com vocês sobre como o setor está, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países, quais são as perspectivas. Falamos bastante também de investimentos em startups focadas em aumentar a nossa longevidade, não só em aumentar, mas também em melhorar o envelhecimento humano. Então eu queria novamente agradecer a vocês dois. Eu citei aqui, mas gostaria de reforçar para os nossos ouvintes a newsletter que vocês têm, o WIGO, What's Going On, né? WIGO, que é uma newsletter muito bacana e focada em ciência, tecnologia, saúde, inovação e empreendedorismo, então vale a pena acompanhar. Obrigado, Henrique. Obrigado, Igor. Até uma próxima vez. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui. Até a próxima. Obrigado, Gustavo. Muito bom estar aqui e trocar essa ideia com você e com o Igor. É fantástico a gente poder fazer esse bate-bola e agradeço de volta o convite. Eu aprendi bastante aqui. Para você que nos ouviu, se gostou desses episódios, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma de podcast, compartilhe com seus amigos e contatos e também nas mídias sociais. Assim, nós disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação, empreendedorismo e saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.